E aí? Moto pequena ou moto grande? Qual a moto ideal para você? Neste motovlog a gente vai falar um pouco mais sobre qual a moto ideal para comprar. Bora! Esse assunto moto grande, moto pequena, qual comprar, qual escolher, vantagens e desvantagens, e acredito que sempre será uma grande dúvida de todo mundo. Qual a moto que eu devo ter? O sonho de muita gente é realmente uma moto grande, começar com uma pequena e chegar no auge, chegar a ter uma moto grande. Já muitos têm moto grande, tem moto pequena, tem scooter, ou tinha scooter, como é meu caso, e usam uma ou outra moto dependendo da situação. E há os que tenham a moto grande apenas e usam, por exemplo, nada a ver com o dia a dia, mas sim para passeios e lazer e diversão, né? Nada de trabalho, nem transporte, coisas do gênero. Custos de manutenção, obviamente, a moto pequena tem custos muito menores para manter ela. E esses custos a gente tem sempre que lembrar e dividir em várias categorias. Tem aqueles que são evitáveis e tem os que não tem jeito. Inclusive a gente pode separar nos custos de aquisição. Então você tem aí o seguro, né, que é bem mais em conta numa moto pequena. Você tem a confecção dos documentos, emplacamento, licenciamento, como chama, aqui a gente chama de emplacamento aqui no sul. Você tem custos menores também. E na própria manutenção, aí já é manter a moto. Normalmente uma moto pequena tem um menor custo de combustível, de consumo de combustível, tem um custo menor de peças, tem um custo menor de reposição de consumíveis como óleo, filtro e ar e tudo mais. Então, obviamente o custo de aquisição da moto grande é maior, o custo de revenda, a gente já falou, é menor, o custo de manutenção, seja pela aquisição, licenciamento, emplacamento e tudo mais, também é bem maior, proporcional ao valor da moto. E o custo de manter, que muita gente acaba esquecendo, que a gente tem tanto na parte de consumíveis: óleo, filtro, fluido de freio, pneus, pastilhas, lonas. Você usa mais, a moto tem um rendimento maior e geralmente você gasta mais. Ou seja, quem pensa em economia já para por aqui e vê que a moto grande não é para ele. Experiência de pilotagem. Aqui a coisa já muda de figura. E aí entra aquela resposta que eu costumo dar para muita gente: depende do que você espera da moto, depende como está a sua vida naquele momento. Quem acompanha o canal sabe disso, né? Falei muito já. Depende de quanta grana você tem para manter, qual é o investimento que você quer ter na moto e principalmente que tipo de utilização que você vai fazer da moto. Então, a moto pequena, ela começa na questão de ser uma moto geralmente urbana, uma moto mais simples de conduzir, uma moto mais fácil de pilotar para quem está começando. Por outro lado, é uma moto, mesmo uma Lander como essa, que tem uma limitação de velocidade para viagens, para deslocamentos, dá para viajar tranquilo. Então a experiência de pilotar uma moto pequena, ela vai desde da facilidade em se conhecer a moto, conhecer os comandos, geralmente com menos eletrônica, mais simples, se aprender a andar com a moto e dominar a moto. E até quem vem numa categoria menor, estar habilitado a andar mais facilmente, quem está aprendendo com menos dificuldades do que seria uma moto grande. Então, nesses aspectos, a moto pequena sempre leva vantagem. A experiência de pilotagem de uma moto grande, por outro lado,
É totalmente ao contrário. Quanto mais sofisticada a moto, quanto maior a moto, de novo ressaltando que existem fugas de categoria como motos super sofisticadas sendo pequenas, vamos chamar assim, de baixa cilindrada, e ainda motos grandes, principalmente as mais antigas, com pouca sofisticação, pouca eletrônica, pouco auxílio e tudo mais. Mas na moto grande você tem realmente o grande diferencial na experiência de pilotagem, ou seja, você anda com muito mais prazer, você usufrui, você experimenta, você sente muito mais a moto. A moto deixa de ser algo como um veículo de transporte e passa a ser como um veículo de prazer. De novo, tal como viajar de moto pequena e moto grande, dá para fazer tudo com tudo. A diferença é o resultado que você obtém de cada tipo de moto, seja pequena, seja grande. Uma moto com muita potência, uma moto com pouca potência, uma moto com muita eletrônica, outra moto com pouca eletrônica. Sem dúvida, de novo, a moto pequena, quem pensa em praticidade, praticidade em que sentido, tio Lu? No sentido do para e anda, no sentido de ligar a moto e sair andando, no sentido de utilizar a moto, aí entram outras questões também, mas para o deslocamento e trabalho, né, deslocamentos curtos, para usar na cidade, para ter um uso urbano. Então a moto pequena se sobressai, cabe num lugar mais fácil, estaciona também em qualquer lugar, ao mesmo tempo que é mais fácil de ser roubada também. Uma moto mais simples pode ser até carregada, enquanto uma moto grande, tudo bem, também pode, mas já é um grau de dificuldade muito maior. Então, em termos de praticidade, sem dúvida, a moto pequena sempre vai ter a vantagem com aquelas limitações, a questão da segurança, a questão de o que você faz e como você usa a moto. Você já começa a ter problemas para estacionar sua moto, você começa a ter problemas por não poder estar pagando o seguro de uma moto, você tem dificuldade de usar a moto na cidade, no dia a dia, no trânsito. Os custos aumentam, os custos vão à altura, e aí chega naquele ponto crítico lá do sonho do 4 cilindros, do sonho da moto grande e tudo mais. Então, a primeira questão é: terei uma moto grande? Para que eu quero uma moto grande? Aproveitarei a moto grande? Tenho habilidade para usar a moto grande? São questões que você tem que fazer e tem que ter em mente antes de fazer sua aquisição, fazer sua escolha. Aproveitar tudo que a moto tem para lhe entregar. Aqui normalmente é uma escala, a moto pequena ela é simples. Agora as mais novas tem computador de bordo, tem algumas coisas, mas que nem a Lander ainda com botão no painel, não é nos comandos. A Lander tem ABS só na roda dianteira. Outras agora já tem, até por questões legais, nas duas rodas, ou então freios combinados, dependendo da cilindrada. Por outro lado, uma moto grande, que tem aí sistemas, por exemplo, ABS combinados, de segunda geração, motos mais novas, que entendem frenagem em curva, que tem controle de estabilidade, controle de tração, que tem mapas de potência e tudo mais, requerem uma habilidade muito superior para a pilotagem, pelo menos para usufruir de tudo isso que você pagou pela moto grande. A questão de revenda. Outra vantagem de uma moto pequena é a hora da revenda, a hora da troca. Por quê? Porque tem um valor menor de aquisição, ou seja, mais gente pode estar tendo acesso à sua moto, mais gente pode estar comprando uma moto nova, apesar dos preços hiperinflacionados do momento, mais pessoas têm acesso a comprar sua moto usada se você decidir trocar. A moto pequena, ela é muito mais fácil de girar, principalmente se você tiver uma moto popular, uma moto de uso tanto para transporte do pessoal, como para deslocamentos, como primeira moto,
como moto de quem está aprendendo, moto de quem está subindo de categoria. Existe uma depreciação, afinal um carro, uma moto é um bem de consumo, não é um imóvel, não é um investimento. Então existe depreciação que o mercado rege as leis de mercado. Então se a moto sair de linha, você já vai ter uma depreciação maior, se mudar o modelo, do que uma moto menor, que geralmente demora mais, quando muda pouco, né? Então, quanto mais exclusiva e específica for essa moto, maior custo, também maior a dificuldade na revenda. Então, se você está querendo comprar uma moto grande, não compre pensando em vender logo, porque geralmente você vai ter um prejuízo e não vai ser pequeno. Então a gente conclui esse vídeo falando algumas coisas, como por exemplo, que depende muito, é muito importante você saber exatamente o que você espera da moto, o que você quer da moto. Eu sou um defensor de ter várias motos, o que eu não considero um luxo. Luxo é ter uma 1000 e tá usando ela para trabalhar todo dia sem você ter condições de manter os custos desse luxo, desse prazer. Então esse ponto de equilíbrio, pessoal, a gente bate muito nessa tecla, insiste muito, é fundamental. Eu consigo manter, a moto vai me servir ou eu vou servir a moto? Então, gurizada, me despeço. Espero que vocês gostem da nossa opinião aqui, como sempre uma opinião para reflexão. Opinião, cada um tem a sua. E o objetivo do canal é formar novas opiniões, discutir as opiniões atuais. Valeu, um abraço do Luiz Tamioso. Fui!